Olá, eu sou Val Teixeira e nós chegamos no final da nossa série Maternidade no Divã. E o tema de hoje qual é? Individualidade. O que significa isso dentro de uma fase do desenvolvimento? Hoje é a nossa última aula, o último vídeo, mas lembrando que todos os outros vídeos ainda estão disponíveis lá no canal do YouTube Val Teixeira Terapeuta e na minha página do Instagram no formato de IGTV, e a página é Val Teixeira _PC. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, sugiro que você assista antes desse aqui ainda, porque todos são uma sequência e eles estão muito interligados. Lembrando que depois de amanhã nós temos uma live falando sobre o tema de hoje. E o tema de hoje qual é? Individualidade. O que significa isso dentro de uma fase do desenvolvimento? Não, individualidade não é uma fase do desenvolvimento, assim como desfraude não era, amamentação não era. São nomes que eu fui colocando dentro das fases do desenvolvimento. E quais são as fases mesmo? Oral, anal e genital. Lembrando que essas três fases, essa nomenclatura vem da psicanálise e foi definida por Freud. Oral, ela é subdividida em antes do nascimento e depois do nascimento. Depois nós temos a anal, que vai falando de toda a maturação do sistema digestivo, dos movimentos voluntários, e agora foi mielinizando, acabou o sistema digestivo e aonde começa a mielinização? Na região genital. Por isso que ela é chamada de genital, uma fase genital. Sim, é nessa fase que as crianças começam a demonstrar mais o interesse pelo toque, começam a se interessar pela genitália, começam a se manipular, pôr a mão dentro da calcinha, dentro da cueca. É nessa fase que tudo isso começa. Lembrando que essa fase começa a partir dos 3 aninhos de idade. Alguns autores falam que ela vai até os 5, outros falam que vai até os 7 anos. Não tem importância, o importante é a gente lembrar que sim, ela começa ainda lá na criança pequena, senão vai sempre achar, minha criança tem algum problema. Não tem, isso faz parte do desenvolvimento. Mas, dentro de um desenvolvimento emocional, qual a importância dessa fase? É aqui que a gente sofre, porque nessa fase a criança começa agora a se separar de verdade. Lembra que na fase anterior eu disse que ela estava se preparando para a separação da mãe? A separação da função materna, mas a gente vai falar de mãe. E quando isso aconteceu? Lá no nascimento. Então ela começou a respirar sozinha quando ela nasceu, acabou a simbiose. Ela começou a se alimentar de outro alimento que não mais o leite materno, está acabando a dependência. Ela começou a caminhar sozinha e buscar as coisas que ela queria sem precisar que algum adulto a levasse até lá, está acabando a passividade. Ela começou a ter o controle sobre os esfíncteres, ou seja, ela já consegue até controlar o cocô e o xixi dela. E agora quer dizer o quê? Quer dizer que ela está pronta. Lá na primeira fase, relação intrapessoal, ela e ela é o centro do mundo. Depois a gente vai para a relação interpessoal, a criança começa a se expressar, começa a conversar, começa a pedir, negar, querer fazer. E agora é a fase da individualidade. A criança começa a entender que ela já está pronta. E quem é que faz esse movimento? Agora entra em cena a função paterna. Lembrando que, assim como na função materna, eu já falei isso em todos os vídeos e eu vou falar de novo, a função materna pode ser desempenhada por qualquer pessoa, não precisa ser pela mãe. A função paterna também pode ser desempenhada por qualquer pessoa e não precisa ser o pai. Qual a função? Na função materna é proteção, é segurança, é alimentação, é conforto, é aconchego. Na função paterna já mudou. A função paterna fala de futuro, de independência, você é capaz de autorização, de se aventurar, de se arriscar, de poder ir e voltar se precisar. Agora nós estamos falando da função paterna. É nessa fase do desenvolvimento que entra a relação com a sexualidade. É nessa fase do desenvolvimento que entra a relação com o trabalho, com o dinheiro, com os relacionamentos futuros. É nessa fase, portanto, não dá para negar
que é uma fase tão importante quanto as demais. Mas se lá na anterior aquele grudinho continuou, eu não autorizo meu filho ir, eu não autorizo meu marido cuidar do meu filho, eu não autorizo o meu filho ficar com a avó, ficar com a tia, ficar com a amiga, eu não autorizo meu filho ir para longe de mim, vai ter problemas aqui. O problema maior é que não é só aqui. É que a tudo que acontece nessas fases do desenvolvimento, a gente vai levando vida fora. Então, são aquelas pessoas que não foram autorizadas a se arriscar, não foram autorizadas a sair do conforto, precisa sempre de alguém para segurar na mão, de alguém para conduzir. Por quê? Porque nessa função paterna ficou um buraco, ficou falho isso. Então, para a família que tem o pai presente junto, fica até mais fácil de identificar a função paterna e pai. Mas lembrando que a função paterna também pode ser feita pela mãe. Vamos imaginar uma mãe solo, uma mãe que cuida da criança sozinha. Ela vai ter que desempenhar a função materna e a função paterna. Ela mantém essa criança, ela educa essa criança, ela põe limite nessa criança e ela autoriza essa criança a ir para longe. Ela fez todas as funções. Então, a função paterna não é necessariamente o pai, mas sim, ela precisa acontecer. Se a gente entende que esse filho precisa de mim para sempre, eu não estou olhando para o meu filho, eu estou olhando para a minha criança interna, lá do passado, que se sentiu abandonada, desprotegida e que precisa de ajuda. Os nossos filhos, eles têm um caminho a seguir e é o caminho do futuro, é da vida. E é nessa fase que a gente vai trabalhar isso, a autorização de ir para o futuro. É nessa fase também que tem uma outra particularidade muito interessante. Como entra essa função paterna, pode entrar também os outros modelos do masculino. E aí a criança começa a entender que o diferente faz parte, eu não preciso ser igual. Vamos lembrar da mãe com a criança. A primeira relação qual é? Intrapessoal, a criança com ela mesma e pronto. Depois interpessoal, a criança e essa mãe. Tudo juntinho, tudo pertinho, o amor é aqui assim, tudo no cuti-cuti com a mamãe, no colo da mamãe. Tem a fase que a criança não quer sair do colo da mãe mesmo, isso é real. E agora vai para onde? Vai para o diferente. Entende que, opa, o diferente também é interessante. A minha mãe me autoriza a ir para o diferente. A minha mãe me autoriza a gostar de outras pessoas que não seja ela. Olha só, reconhecem alguns entraves? Vocês não têm ideia de quantas mães que eu recebo com a queixa de que a criança não quer sair do colo dela. A criança já está com 5 anos, com 6 anos, quer dormir com ela ainda, não aceita ficar com outra pessoa. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma mãe que não autorizou essa criança reconhecer um diferente. Essa mãe não autorizou reconhecer que aquilo que não é dela também é interessante, é importante, pode ser amado. Então, sim, ela chega agora aqui no meu consultório toda cansada, mas ela não reconhece que, na verdade, essa necessidade é dela. É ela que não consegue lidar com o diferente. E um adulto que não lida com o diferente vai ser o quê? Vai ser um adulto que tem muita dificuldade nos relacionamentos, vai ser um adulto que tem muita dificuldade no trabalho, porque sempre todo mundo vai ter que fazer só o que ela quer, do jeito que ela quer, porque senão não é certo. São aquelas pessoas que batem o pé e falam assim, mas isso não é certo. Não, é certo, só é diferente do seu. Então, todas as pessoas que têm a dificuldade com o diferente, eu não aceito a opinião do outro, eu não aceito fazer de uma forma diferente, estamos falando de pessoas que tiveram algum probleminha aqui, não foi autorizado ir para frente. A função paterna é de liberdade, é de autorização, é de ir para longe. Por isso que lá no primeiro vídeo eu falei que a criança nasce, ela rompe com o útero e ela vai primeiro para o útero do colo da mãe, depois para o útero do pai e depois para o útero do mundo. Lembram disso? É essa questão. O útero do pai significa isso, essa autorização. Você pode ir, eu acredito em você, eu confio em você, você é capaz. E é só a gente ver. Tem muitas brincadeiras e muitas piadinhas sobre isso, né? A gente vê a diferença da mãe cuidando do filho e o pai cuidando do filho.
O pai deixa a criança cair, o pai foi lá, buscou, a mãe não deixa a criança. A criança às vezes cai de tanto que a mãe segura, né? É a mãe que às vezes acaba até derrubando a criança de tanto que ela segura. Essa é realmente um exemplo, né? Bem literal da relação, como o pai cuida e como a mãe cuida. E o útero do mundo, que é você pode ir. Você pode ser o que você quiser, você vai buscar seu trabalho, você vai buscar seu sucesso, sua autonomia, sua independência, suas novas seus novos relacionamentos, sua nova família, seus descendentes, ou seja, a função paterna prepara a criança para o amor sistêmico. Então, antes nós tínhamos o amor da família, aquele amor que está ali cuidando, é um amor mais de proteção. E agora vem o amor sistêmico, lembrando que eu já falei também que os filhos não vieram para nos suprir, né? Eles não vieram para dar nada para a gente, eles vieram para quê mesmo? Para dar para o sistema. O sistema é muito maior do que tudo isso. E tem até um vídeo que eu falo que a criança ela veio, para que você teve esse filho, né? Foi por excesso de amor ou por falta de amor? Então, quando é excesso de amor, eu deixo esse filho ir, porque eu sei que eu já passei para ele todo o amor que eu precisava. Ele já internalizou quem é a mãe que ele precisa. Ele aprendeu com essa mãe como se cuidar, como se proteger, como se amar. Ele foi para os braços desse pai ou dessa função paterna e ele aprendeu a ter a coragem necessária para ir, para se arriscar e que tudo está perfeito. E agora ele está pronto para virar as costas para nós pais, nós os que viemos antes deles, e agora eles estão prontos para o mundo, para os descendentes deles, e pegar tudo aquilo que a gente ofereceu e levar para frente. Essa é a verdadeira expressão do amor. Eu pego tudo que os meus pais me deram, eu melhoro tudo isso e eu vou para frente. Quando estamos presos na nossa família de origem, eu preciso socorrer minha mãe, eu preciso socorrer meu pai, eu não posso me casar porque como que eu vou ter uma família sendo que os meus irmãos precisam de mim, eu não posso realizar meus sonhos de ir para um trabalho em tal lugar, ou fazer isso ou fazer aquilo porque eu tenho sempre que manter minha família, eu estou preso no passado. Eu não consegui pegar o que eles me deram, talvez porque eles não tenham autorizado, mas agora eu adulto, cabe a mim. Eu consigo agora olhar para aquela criança dependente, aquela criança que se sente rejeitada, que se sentiu traída, e eu consigo resolver essa questão e me autorizar. Então, quando os pais não fizeram isso pra gente, agora adulto, somos nós que vamos ter que fazer. Bom, encerramos então a nossa série Maternidade no Divã. Tem muito assunto que a gente poderia continuar nesse tema, mas a gente vai deixar para a nossa live, que todos podem anotar as dúvidas, as percepções que tiveram, e a gente vai discutir tudo isso em tempo real. Lembrando que essas fases do desenvolvimento, às vezes alguma mãe ou algum pai, né, fala assim, mas agora que eu vou saber disso, agora o fulano já está grande. Sim, mas aquilo que ficou em falta lá atrás, a gente carrega para o resto da vida. Então, às vezes é capaz da gente não só ver o que o nosso filho está precisando, como a gente se olhar, como a gente se reconhecer, a gente perceber, foi nessa fase que eu me senti assim, foi nessa fase que o nozinho pegou e eu agora consigo lá resgatar a minha criança e levar isso para frente. Não caiam na besteira de querer tirar satisfações com os pais. Você não cuidou de mim nessa época, você não fazia isso naquela época. Agora não faz mais sentido. Eles foram do jeito que eles foram, que eles deram conta, era o que eles tinham, era o que eles sabiam. Agora cabe, eu busco a minha criança, eu acolho a minha criança. Olha, emperrei de novo, recebi uma promoção e não tive coragem de assumir. Opa, estou falando da minha criança. Já entendi que faltou para mim autorização de ir para o futuro. Reconhecem? Eu não sei assumir os riscos. Eu preciso tudo estar redondinho, perfeitinho, bonitinho, senão eu vou sempre me sentir muito culpada ou muito errada ou isso ou aquilo. Veja, já reconheci, eu não tive autorização de ir para o futuro. Não, peraí.
Eu hoje sei cuidar de mim. Eu hoje sei que eu posso fazer escolhas. E se essa escolha der errado, tá tudo bem. Eu sou adulto o suficiente para começar um novo caminho, para fazer diferente. Ou a gente vê, por exemplo, pessoas que vivem pingando de relacionamento em relacionamento, não consegue ficar um mês sozinho, tem que ter alguém. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um adulto que ficou com algum probleminha lá na fase oral. Lembra da dependência? Que eu preciso de alguém para cuidar de mim, eu preciso de alguém para me amar, eu preciso de alguém para falar para mim se está certo ou está errado, de dar remédio, de cuidar da minha comida. Estou buscando uma mãe nas minhas relações. Veja, eu já sou adulto, mas toda essa fase do desenvolvimento ainda faz sentido para mim. Então agora eu pego essa criança carente, essa criança que não foi suprida emocionalmente, trago para o meu adulto e eu posso falar para ela, agora eu sei cuidar de você, eu não preciso de ninguém mais para cuidar de você. Eu já sou adulto o suficiente. Enfim. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero ter contribuído muito com todo o desenvolvimento, não só dos filhos de vocês, mas de todas as pessoas com quem vocês podem compartilhar esse material e com vocês também, de reconhecer os entraves de vocês. Mas Val, só de eu reconhecer isso eu já consigo mudar? Às vezes sim, pode ser que sim. Pode ser que você precise de uma ajuda terapêutica, mas olha, se você já tem essa percepção, é meio caminho andado. Você quem vai decidir, afinal de contas, você é o adulto, não é? Então você tem o futuro nas suas mãos, ok? Muito obrigada pela participação de todos. A gente se encontra na live depois de amanhã. Todo o material vai continuar aqui no canal do YouTube e a gente se encontra por aí. Até mais!